Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo, análise que fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Terminamos o capítulo 19 na semana passada, A Fé Transporta Montanhas, e vamos iniciar hoje o capítulo 20 do Evangelho, Os Trabalhadores da Última Hora. Naturalmente, Kardec coloca logo no início deste capítulo, é o primeiro item, que ganha o nome do título, Os Trabalhadores da Última Hora, a parábola ensinada por Jesus. Uma valiosa parábola, muitos elementos de estudo, de entendimento. Nós já fizemos um trabalho em relação às parábolas de Jesus, então nós não vamos ficar permanecendo aqui com detalhes em relação a essa parábola. Nós vamos fazer uma breve reflexão em relação ao cerne do ensinamento contido nessa parábola. Então eu convido os amigos a acessarem o canal lá que eu já mencionei, onde estarão muitas parábolas de Jesus ali e terão a oportunidade de ouvir e estudar mais um pouquinho em relação aos elementos que nós encontramos nessa parábola. Mas aqui, o ensinamento valioso de Jesus é que ele demonstra o cuidado do Pai, do Criador, para a humanidade, para os seus filhos. Porque Jesus deixa bem claro aqui, bem claro, sem sombra de dúvida, que durante todo o período da humanidade, durante todo o tempo da nossa existência aqui, a existência vamos falar do nosso mundo aqui de provas e expiações, o Pai envia mensageiros a nos trazer informações, a nos trazer conceitos, ideias, a nos revelar as leis do Criador que foram estabelecidas para nós mesmos, para que nós, diante dessas revelações que esses mensageiros nos trazem, para que a gente possa enxergar um caminho melhor a ser vivido por nós. Esse caminho que sempre nos leva a estarmos em sintonia com o Criador, com o Pai, e a nos afastar do nosso primitivismo, a nos afastar das tendências de agressividade belicosas que naturalmente nós temos, mas não fazem parte da nossa essência divina, porque nós nos deixamos levar muitas vezes pelos interesses, pelo egoísmo, que é o cerne de toda nossa dificuldade de evolução que nós carregamos em nós. Então nós nos afastamos das leis do Criador. E os mensageiros de Deus, sempre são encaminhados para nos revelar o melhor caminho a ser seguido. Mas o Pai permite a nossa liberdade no sentido de escolha do caminho a ser seguido. Mas o que nós compreendemos aqui, no cerne do ensinamento dos trabalhadores da última hora, é que essas mensagens, os ensinamentos, as revelações, sempre foram trazidas para nós, para todos nós. Só que cada um de nós aqui encarnados, cada um de nós tem o seu momento do despertar. Cada um de nós, e o Pai respeita esse momento, que é o chamado livre-arbítrio. Ele nos respeita. Então, lá no início, da história da saga humana em sociedade, assim por diante, existiram mensageiros a mostrar um caminho que nos torna pessoas melhores, a enxergarmos o que o Pai preparou para a gente. E assim nós retornamos à experiência material inúmeras vezes. E enquanto sociedade, sempre o Pai encaminha mensageiros para nós. E assim é o que Jesus nos revela nessa parábola, que nós não estamos desamparados, que nós não estamos largados e abandonados,
que o Pai não nos colocou aqui no ambiente e deixou que a gente se virasse ao nosso bel prazer. Não, de maneira alguma. Ele traz pessoas, ele traz espíritos superiores a nós, que já passaram por experiências em outros orbes desse mundo infinito que existe por aí, e a nos ensinar o melhor caminho. E vemos isso aqui. Então, durante todo esse período, sempre existiram mensageiros a nos ensinar. Nós, por nossa vez, vamos despertando ao longo desse caminho. Uns despertam mais cedo, outros despertam muito mais tarde. Mas olha que interessante, nessa parábola, Jesus fala da recompensa daquele que despertou mais cedo e daquele que despertou mais tarde. Daquele que foi chamado na primeira hora e aceitou o convite, daquele que foi chamado na última hora, os trabalhadores da última hora, e aceitou o convite, o chamado, ou seja, veio o despertamento para as coisas do Criador. E a recompensa aqui que Jesus coloca, para que nós tivéssemos condições de compreender, é uma recompensa material. Ele fala de salário, ele fala do dinheiro pelo serviço executado. Nós precisamos já mudar essa compreensão. Nós não podemos permanecer ainda como lá atrás, interpretando os ensinamentos de Jesus de maneira literal. Nós estamos numa outra fase evolutiva, numa outra fase da humanidade. Precisamos buscar o cerne da letra, o ensinamento espiritual contido naquela história que Jesus ensinou. Então, nós conseguimos compreender hoje que o salário, a recompensa do trabalhador que despertou para as verdades espirituais, a recompensa não é material, mas a recompensa é o próprio despertar. É o despertar, ou seja, deixar aquele comportamento equivocado, deixar o comportamento da agressividade, deixar o comportamento que nós deixávamos nos dominar pelas paixões completamente, enxergando um outro caminho agora, o caminho do sentimento do amor. Esse é o caminho que Jesus veio nos ensinar, porque é o objetivo de tudo. É a expansão desse sentimento que todos nós carregamos, mas de uma maneira infinita. E quando nós despertamos para essa realidade, que Jesus nos ensinou também, foi um dos mensageiros do Criador, que veio aqui, nos chamando a atenção para essa realidade, então nós recebemos a recompensa do despertar, ou seja, da mudança de postura, de comportamento, de ponto de vista, a evolução espiritual. E isso nos aproxima do Criador, porque fomenta a nossa fé, fomenta a nossa certeza absoluta no Pai, que está conosco. E vamos entendendo cada vez mais que o Pai sempre está a nos amparar. Sempre esteve conosco, está conosco, estará conosco para sempre. Então, observamos aqui que o cerne do ensinamento da parábola dos trabalhadores da última hora é que não importa o momento, o que importa é que nós despertemos para os ensinamentos de Jesus, que nos trouxeram aqui, que nos trouxe uma maneira de compreender as leis do Pai. E assim nós compreendemos mais uma vez esse valioso ensinamento de Jesus. O que fica aqui bem patenteado, que demonstra muito nesta parábola, é o amor de Deus para a gente, para conosco. E não importa o quanto rebelde nós somos, não importa o quanto teimosos nós somos, não importa quantas vezes nós nos afastamos das verdades que o Pai deseja que a gente desperte, que a gente tenha acesso, não importa. Ele sempre estará trabalhando para que nós possamos conquistar
esse reino de Deus em nós, porque é uma conquista individual, é uma conquista. Não basta saber, eu preciso sentir. Esse é um grande desafio. A grande transformação é interior. O intelecto é mais fácil da gente compreender as verdades que vêm diante da razão, diante da nossa inteligência e o raciocínio. Mas precisamos interiorizar isso em nós. Aí está o desafio. E sempre haverá tempo para isso. Mas é lógico que o quanto antes nós despertarmos para os ensinamentos de Jesus, para a vontade do Pai, para o projeto estabelecido por Deus em relação a nós, a nossa destinação, melhores nós nos tornamos. Nós nos afastamos das dores e dos sofrimentos com mais rapidez, porque o entendimento e a compreensão traz o consolo para nós. E nós vamos entendendo a respeito das nossas limitações e das limitações dos nossos irmãos, do comportamento de todos os outros. Isso nos traz equilíbrio, isso nos traz serenidade. A fé nos traz uma serenidade inabalável, porque nós não temos dúvida que nós somos filhos do Criador e que tudo que existe é para o nosso bem. Hoje nós podemos não saber porque determinadas situações de sofrimento nos acometem, mas amanhã nós saberemos e veremos que a justiça de Deus está em tudo. E precisamos apenas trabalhar nesse sentido. Realmente, como muitos dizem, nós já dissemos muito, mas é tão difícil colocar em prática os ensinamentos de Jesus, estar certinho de acordo com as leis de Deus. Não tenha dúvida que é difícil, porque nós somos rebeldes e nós estamos em aprendizagem. Mas é necessário nos esforçarmos para isso. E muitas vezes o esforço é mínimo, então nos falta vontade. Que possamos sempre manter a sintonia com a espiritualidade, com Deus, e pedir forças para que nós possamos exercitar essa vontade com mais ímpeto, com mais garra, e assim irmos melhorando cada vez mais. Então, fica aqui rapidamente essa pequena reflexão em relação aos trabalhadores da última hora, porque muitos irmãos ficam dando um excesso de importância àqueles que levantou de madrugada, na terceira, na sexta, na nona hora, o que isso significa e aquilo significa. Irmão, o cerne desse ensinamento é o despertamento. O despertamento. E Jesus nos incentiva ao despertamento. Só que cada um de nós tem o seu tempo. E precisamos ter esse conhecimento também quando nós olhamos para o nosso próximo, que ainda está agindo em erro, que ele também um dia vai despertar. E aí nós compreendemos então que realmente é o meu irmão que ainda não despertou, e por isso que está tendo esse tipo de comportamento ainda totalmente dissociado das leis do Pai, principalmente da lei de amor. E é assim que nós vamos compreendendo melhor a nós e ao nosso próximo. E assim nós enxergamos nesta parábola a grande recompensa, a recompensa que todos recebem e todos receberão. A recompensa de edificar o reino de Deus em nossa intimidade, a partir do instante que nós despertamos e trabalhamos para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não vamos nos estender muito, porque o objetivo do nosso encontro é essa reflexão rápida que nós fazemos. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos à oração de encerramento. Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça mais uma vez, que nós possamos sempre manter a nossa sintonia
com os espíritos que nos orientam, que nos dão bons conselhos. Que tenhamos ainda força suficiente para superar as dificuldades da existência e para buscarmos esse despertamento que somos chamados a todo momento pelas leis do Criador, e que tenhamos condições assim de seguir os vossos passos. Assim seja. Meus amigos, até o próximo encontro.